Tudo começa quando Leonardo pede para Ofélia contar, sem esconder nada, absolutamente tudo o que ela sabe sobre Paula. Ofélia, visivelmente desconfortável, diz que não acredita ser a pessoa ideal para falar desse assunto. Mas Leonardo insiste, reforçando que precisa saber a verdade, pois quer conhecer de fato a mulher com quem se casou, Ofélia. Então, respira fundo e revela que Paula é uma mulher perversa, alguém capaz de qualquer coisa para conseguir o que deseja. Ela conta em detalhes as atitudes que Paula já aprontou dentro da casa, lembrando momentos em que manipulou e magoou todos ao seu redor. Leonardo ouve em silêncio, confirma que já desconfiava de muita coisa, mas deixa claro que o que ele realmente quer saber é sobre o passado de Paula. Nesse momento, Ofélia admite que não sabe muito, apenas o que Mateu contou. Segundo ela, Paula sempre fez de tudo para ter a vida que gostava de exibir, até que um dia conheceu Leonardo e viu nele a oportunidade de alcançar ainda mais. Leonardo, bastante cabisbaixo e com o olhar cheio de decepção, agradece a sinceridade de Ofélia. Antes de ir embora, porém, ela faz um último pedido: que ele cuide bem de Mar, porque, ao contrário de Paula, ela é uma boa mulher. Leonardo garante que pode ficar tranquila, porque tudo vai ficar bem. Enquanto isso, em outro lugar, Camila aparece furiosa e vai direto tirar satisfação com Valéria. Sem pensar duas vezes, pergunta como ela teve coragem de fazer tão mal ao seu irmão se envolvendo com Nicolas. Valéria tenta se defender, dizendo que as coisas não aconteceram dessa forma, mas Camila não aceita justificativas. Perdendo o controle, Camila dá um tapa na cara dela. Valéria, irritada, ordena que não a toque novamente e argumenta que ela e Arthur terminaram há muito tempo e que Nicolas não teve nada a ver com o fim do relacionamento. Mesmo assim, Camila não quer ouvir mais nada e, cheia de raiva, avisa que ela não deve se aproximar de seus irmãos nunca mais antes de sair furiosa. Na mansão, Mar conversa com Luiz sobre Valéria e os irmãos. Em meio ao diálogo, confessa que depois de tantos problemas, acha melhor ir embora daquela casa. Luiz não aceita a ideia de perdê-la ao seu lado e pede para que fique, afirmando que precisa dela. Mar, emocionada, revela que, apesar de tudo o que aconteceu, sente que Luiz é a única pessoa em quem pode realmente confiar. Em outro momento, Camila recebe uma ligação de Juan, que pede para se encontrar com ela na cafeteria perto da casa do pai dela. Sem pensar duas vezes, Camila aceita animada e diz que com certeza irá. Logo em seguida, já começa a sonhar com a possibilidade de os dois reatarem o relacionamento. Enquanto isso, Mar vai até Ofélia e comenta sobre a recente pintura feita na casa. Curiosa, pergunta com que dinheiro a mãe conseguiu pagar por tudo aquilo. Ofélia responde que usou o que tinha guardado, mas Mar, desconfiada, insiste, perguntando se não foi com o dinheiro que Paula deu. Ofélia fica surpresa e questiona como a filha sabe disso. Mar, furiosa, revela que a própria Paula lhe contou. Cheia de mágoa, diz que não entende como um dia pôde acreditar na mãe, pois sua ganância por dinheiro nunca tem fim. Afirma ainda que tomou a decisão certa ao se afastar dela e proteger a si mesma e ao bebê que espera. Ofélia, desesperada, pede para que a filha não fale assim e garante que devolveu o dinheiro. Mas Mar não acredita em uma palavra e avisa que nunca mais voltará a confiar nela. Em seguida, sai da casa tomada pela raiva. Ofélia corre atrás dela implorando, mas Mar grita para que nunca mais a procure e vai embora, deixando a mãe ajoelhada no chão, chorando e pedindo para que volte. As vizinhas, que presenciam a cena, se reúnem ao redor. Susana, com frieza, diz que é exatamente assim que Ofélia deve estar, implorando pelo amor das filhas e completamente sozinha. Depois se retira, deixando Ofélia ainda mais abalada. Chorando, Ofélia olha para o céu e pergunta a Deus por que está passando por tudo isso. Até que uma das vizinhas se aproxima e a ajuda a se levantar, levando-a de volta para casa. Enquanto isso, Valéria recebe uma ligação de Rocio, que insiste em se encontrar com ela, pois precisa falar sobre Arthur. Valéria, sem paciência, recusa de imediato,
Mas Rocio insiste, dizendo que será a última vez que se verão e que é urgente esclarecer certas coisas. Na mansão, Paula aparece bastante preocupada com Leonardo. Andando de um lado para o outro, fala sozinha, afirmando que está tudo muito estranho e que não vai ficar ali parada esperando que algo aconteça. Nervosa, decide arrumar uma mala. Enquanto isso, Camila finalmente se encontra com Juan. Cheia de esperança, ela mal consegue disfarçar a expectativa de que possam reatar. Mas Juan vai direto ao ponto. Diz que respeita muito tudo o que viveram, porém quer que assinem o divórcio. Camila entra em desespero, dizendo que não quer se separar porque não pode perdê-lo. Ele, firme, garante que é o melhor a se fazer e que podem continuar como amigos. Camila, inconformada, responde que não quer a amizade dele. Nervosa, pergunta se ele ainda está apaixonado por Mar, e Juan, sem conseguir negar, admite que sim. Revela que tentou esquecê-la, mas não conseguiu. Diante disso, Camila explode de raiva e sai furiosa do encontro. Nesse mesmo tempo, Valéria acaba cedendo e se encontra com Rocio. Durante a conversa, Rocio afirma que as duas precisam falar sobre a traição dela com Arthur. Surpresa, Valéria pergunta como ela sabe disso. Rocio então revela que viu os dois juntos e que contou toda a verdade para Arthur, porque ele é seu filho. Chocada, Valéria questiona o que está dizendo. E Rocio explica que Arthur fez um exame de DNA e comprovou ser realmente seu filho. Porém, agora não quer mais vê-la, pois ela contou sobre a traição dos dois. Valéria, irritada, responde que isso não é problema dela e acusa Rocio de ser uma péssima mãe que só trouxe sofrimento ao próprio filho. Rocio, por sua vez, afirma que apenas quis abrir os olhos dele, porque acredita que Valéria é igual à mãe dela. Valéria não suporta ouvir isso e diz que não vai permitir que fale de sua mãe, já que não a conhece. Mas Rocio rebate dizendo que conhece muito bem, porque ela e sua mãe se uniram no passado para destruir os Portilla. Sem querer continuar a conversa, Valéria vai embora, e nesse instante Nicolas chega de carro e vê a cena, presenciando Rocio gritando que Valéria vai pagar pelo que fez. Preocupado, Nicolas vai imediatamente até ela e pergunta o que Rocio está fazendo ali. Ao mesmo tempo, Paula tenta sair da casa de Fininho, quando é surpreendida por Luiz, que pergunta para onde ela está indo. Sem pensar, ela responde que vai encontrar Leonardo. Mas Luiz, desconfiado, lembra que Leonardo deixou claro que ela deveria permanecer em casa. A mentirosa tenta se justificar, dizendo que houve uma mudança de planos e que vai apoiar o marido, assim como Luiz pediu. Despede-se rapidamente do sogro, tentando disfarçar sua pressa. Rocio, ainda alterada, fala para Nicolas, que foi reclamar com Valéria sobre a traição com Arthur. Nicolas, indignado, diz que ela não tem nada a ver com isso e lembra que Rocio persegue sua família há muito tempo. Manda que os deixe em paz imediatamente. Rocio, porém, rebate dizendo que ele não sabe de nada e que já está na hora de descobrir toda a verdade. Enquanto isso, Luiz continua questionando Paula. Ele afirma que, se Leonardo realmente tivesse pedido para ela ir, teria avisado antes, já que pediu ao filho para cuidar dela. Desconfiado, insiste em saber o que ela está escondendo. Nicolas, sem paciência, avisa que não quer ouvir mais nada de Rocio, mas ela insiste que a culpa de tudo sempre foi de Luiz e Cecília. Irritado, Nicolas ordena que não mencione os nomes dos pais dele e exige que se afaste de sua família e também de Valéria. Caso contrário, vai garantir que ela pague por tudo o que fez. Enquanto isso, Paula tenta negar tudo a Luiz, dizendo que não está escondendo nada. Mas ele afirma que Leonardo precisa seguir em frente e que, para isso, deve se livrar da carga de ambição que ela representa. Nesse momento, Leonardo chega e pergunta para onde ela está indo. Rapidamente, Paula diz que ia atrás dele. Leonardo confirma a história diante do pai e fala que eles já vão sair. Luiz, desconfiado, pergunta se está tudo bem, e o filho garante que sim. Ao saírem, Paula pergunta o motivo de a polícia estar do lado de fora, e Leonardo responde friamente que ela vai começar uma nova vida.
Ingênua, Paula sorri e diz que finalmente eles dois ficarão bem. Mas Leonardo a corta e avisa que não estará com ela. Em seguida, dá ordem para que os policiais a levem. Desesperada, Paula se ajoelha, implorando para ele não fazer isso. Grita que o ama. Mas Leonardo, tomado pela dor, diz que ela nunca amou ninguém, apenas o usou e quase matou seu pai. Nesse instante, Luiz e Mar aparecem. Luiz, confuso, pergunta o que está acontecendo. Leonardo explica que foi Paula quem tentou matá-lo e que Lupita confirmou tudo. A vilã grita, dizendo que é mentira, e tenta inverter a situação, acusando Ofélia de pedir dinheiro para não revelar verdades do passado dela. Mas Leonardo, firme, responde que ouviu tudo quando ela foi até a casa de Ofélia falar com Mateu. Paula insiste que tudo é mentira, mas Luiz, furioso, exige que pare de mentir, lembrando que já havia avisado que cedo ou tarde Leonardo abriria os olhos. Leonardo, cansado, diz que não quer mais ouvir nada dela e ordena que a polícia a leve. Paula é arrastada aos gritos, implorando para que ele não faça aquilo. Pouco depois, já dentro da prisão, Paula é colocada em uma cela. Revoltada, grita com a carcereira, afirmando que faz parte da família Portilla e que tem direito a uma ligação. Ainda ameaça dizendo que todos vão se arrepender de tratá-la daquela forma. Enquanto isso, na casa, Leonardo pede desculpas a Mar, reconhecendo que a magoou muito. Mar aceita o pedido, dizendo que compreende sua dor e entende o quanto deve ter sido difícil para ele tomar tal decisão. Luiz, emocionado, reafirma que o filho pode contar com seu apoio. Nesse momento, o celular de Leonardo toca. É Paula implorando para que ele atire daquele lugar. Desesperada, diz que tudo não passou de uma invenção de Ofélia e Mar. Mas Leonardo, firme, garante que já conversou com Lupita e foi até a galeria e que não existe mais como ela enganá-lo. Paula, chorando, jura que o ama e pede para que não a abandone. Leonardo responde que não quer mais ouvir sua voz e manda que não ligue novamente. Paula, desesperada, começa a gritar para sair dali. As outras detentas debocham dela, mexendo em seu cabelo. Enfurecida, Paula ordena que não a toquem, mas uma delas a ameaça, dizendo que, se reagir novamente, ficará sem uma mão. Sem saída, Paula continua chorando e tomada pelo ódio. O tempo passa e finalmente chega o dia em que Camila e Juan assinam o divórcio. Antes de colocar a assinatura, Camila pergunta se ele realmente tem certeza. Em lágrimas, confessa que aprendeu muito ao lado dele e que descobriu que dinheiro nenhum vale mais do que ter uma família verdadeira que a ame de verdade. Por fim, agradece emocionada a Juan por ter lhe ensinado uma das maiores lições de sua vida. Enquanto isso, Luiz conversa seriamente com Nicolas e Arthur, dizendo que os dois precisam resolver a situação entre eles de uma vez por todas. Ele afirma que não vai se intrometer e que prefere deixá-los sozinhos para que possam chegar juntos a uma solução definitiva. Enquanto isso, Juan fala para Camila que acredita de coração que um dia ela encontrará alguém que a ame exatamente como merece, porque reconhece que ela é uma mulher com um coração enorme e cheio de bondade. Camila, emocionada, agradece e deseja tudo de melhor para ele. Logo em seguida, ela assina os papéis do divórcio e Juan também assina. No fim, Camila deseja novamente que a vida dele seja repleta de coisas boas e se despede dizendo adeus. De volta à casa, Nicolas conversa com Arthur e afirma que se ele realmente ama Valéria, basta ser sincero e dizer isso claramente. Ele ainda comenta que está prestes a ir para Boston. Porém, Arthur responde dizendo que não precisa viajar para lugar nenhum, pois muitas coisas já aconteceram entre eles. Nicolas insiste que só deseja recuperar o irmão e que tudo depende de Valéria. Arthur, em tom firme, declara que se tiver que perder Valéria, então assim será. Emocionado, Nicolas corre para abraçar o irmão. Arthur acrescenta que, no fim das contas, a decisão será unicamente de Valéria. Nicolas afirma que, aconteça o que acontecer, nada vai mudar a relação deles.
Ele confessa que jamais quis que a situação chegasse a esse ponto. Arthur responde que também não queria ter descoberto a verdade daquela maneira. Curioso, Nicholas pergunta como ele soube, e Arthur conta que foi Rocio quem revelou. Cheio de fúria, Nicholas pergunta por que aquela mulher insiste em se meter na vida deles. Revoltado, ele lembra que já havia dito para ela se afastar, senão iria pagar caro, e garante que agora vai cumprir o que prometeu. Arthur pede para ele se acalmar, reforçando que Rocio não importa, o que realmente conta são eles dois, como irmãos. Com a voz embargada, Nicholas garante que nunca quis machucá-lo. Arthur, por sua vez, pede desculpas por toda a dor causada. Algum tempo depois, Nicholas conversa com Michelle e conta que já se acertou com Arthur. Michelle fica feliz com a notícia e pergunta se ele vai lutar por Valéria. Nicholas diz que pretende tentar, mas Michelle, em tom decidido, revela que voltará para Boston. Ele pede que ela não vá, mas Michelle responde que chegou o momento. Ela admite que o perdeu no passado e que agora precisa aprender a lidar com isso. Com lágrimas nos olhos, ela se despede e o abraça com carinho. Enquanto isso, Arthur vai até o apartamento para conversar com Valéria. Ela abre o coração e explica que entre ela e Nicholas nunca aconteceu nada de verdade. E garante que jamais quis ferir Arthur. Diz ainda que não contou nada sobre Rocio porque só queria proteger os dois. Arthur responde que a entende melhor do que ela imagina. Valéria, por sua vez, lembra que, infelizmente, ele esteve com Priscila e chegou a passar a noite ao lado dela. Mas Arthur se apressa em explicar que nada aconteceu, pois ele não consegue tirar Valéria do coração e continua amando-a profundamente. Valéria defende Nicholas, afirmando que ele nunca quis prejudicá-lo. Então Arthur pergunta diretamente o que ela sente de verdade. Valéria admite que todo o apoio que buscava em Arthur acabou encontrando em Nicholas. Ele insiste em saber se isso é amor, mas ela responde que não tem certeza. Arthur reconhece que errou muito, mas garante que sempre estará esperando por ela, até que descubra o que realmente sente. Ele também conta que já conversou com Nicholas e que caso ela decida ficar com ele, vai respeitar, porque o amor que sente é verdadeiro. Antes de ir embora, ele beija o rosto de Valéria e sai, deixando-a pensativa. Na cadeia, Paula recebe a visita de seu amigo jornalista. Ela revela que tem uma bomba para ele publicar, mas antes pede que ele ameace Leonardo. Quer que ele diga que, se não for vê-la, ela fará um escândalo com aquela notícia. Curioso, o jornalista pergunta do que se trata. Então, Paula revela com frieza que o filho que a esposa de Luiz Portilla espera não é dele, mas sim do marido de sua enteada. Na vila, Mar e Juan se encontram. Ele comenta que viu a foto dela na revista e afirma que aquele bebê terá os olhos dela. Mar quase deixa escapar que talvez os olhos sejam dele, mas se contém e apenas diz que está muito feliz com tudo. Em outro momento, Amparo conversa com Valéria e afirma que nem ela nem Mar podem continuar desprezando Ofélia. Explica que a parte mais difícil da vida dela, elas desconhecem. Conta que o próprio pai das duas tratava Ofélia como um objeto e que ela sofreu muitos abusos em silêncio, suportando tudo apenas por amor às filhas. Enquanto isso, Ofélia olha as fotos das filhas publicadas nas revistas. Com lágrimas nos olhos, ela diz que agora Valéria está sendo reconhecida por todos, exatamente como ela sempre a viu. Também comenta que Mar finalmente tem a vida que ela própria sempre sonhou. Em tom emocionado, garante que agora o mundo todo conhece quem elas são, as filhas da senhora Garcia. Se você quer descobrir tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa história, já se inscreve no canal e deixe seu like.